Isso daqui é a resenha de Ravenloft, cenário de campanha. Não vai ser uma resenha longa porque assim, eu não conheço Ravenloft vastamente, né? Meu primeiro contato foi em um dos livros que eu peguei como salário, né, na lojinha, foi o Islands of Dread. E uma pessoa mestrou lá na lojinha Ravenloft, foi duas na verdade. Um dos meus chefes, o Ernesto, mestrou uma aventura When Black Roses Bloom, se eu não me engano, que se passava no domínio do Lord Soth, mas a gente era de Forgotten e no final a gente saiu, né? Tinha uma saída, tem algumas aventuras de Ravenloft que tem saída, né? Ravenloft é um cenário que é meio que uma prisão, é quase impossível sair de lá. E aí justamente algumas aventuras que tem a saída, elas são feitas desse jeito, acho que para mostrar, tem uma saída de vez em quando, mas, por exemplo, esse é um exemplo de saída. Também tem, aí o Vinícius falava muito, mas eu não lembro de ter visto exatamente isso nos textos, de que normalmente quem sai ainda pode voltar, porque as névoas vão capturar essa pessoa de volta. Então, já estou adiantando algumas coisas do cenário, né? Então, mas é porque eu tive esses contatos. Outra aventura foi o Coruja que mestrou, o meu chefe era mais velho, né, mas esse era um moleque mais novo que frequentava e resolveu mestrar. Aí deu problema, assim, não foi, né, e o maior problema fui eu, porque eu estava muito curioso sobre os Dark Powers, estou adiantando já bastante coisa, e eu fiz um personagem evil, um monstro, um Hobgoblin, e eu queria saber no que ia dar, e ele foi ganhando Dark Power até virar um Dark Lord e acabar com a aventura. Ele matou até um bebê com uma daga. Assim, enfim, desculpa, Coruja. Moleques fazem molequice. Mas assim, eu tava curioso, eu descobri mais ou menos o que acontece. Só não podia sacrificar a campanha do rapaz. Mas enfim, o que é Ravenloft então, né? Como eu disse, eu tive esse contato, e aí eu só fui jogar de novo muitos anos depois, meu irmão caçula mestrou com um livro que ele comprou usados, ou foi na Devir, eu não me lembro, que era Domains of Dread, a última versão de Ravenloft antes de acabar a segunda edição. E ele mestrou com os nossos personagens de Mystara, que acabaram indo parar em Ravenloft. Isso é bem comum em Ravenloft, o seu personagem vir de outro lugar, assim como o Planescape, embora muito cenário enfatize, né, em Planescape principalmente, que você cria por lá. Em Planescape você tem as facções, quem vem de fora normalmente não é de uma facção, pode entrar ou não, né, é uma das facções planares. Em Ravenloft, assim, o que eu notei das diversas versões, eu estou com uma versão aqui, eu já vou falar sobre ela, mas o que eu notei sobre as diversas versões, e principalmente em Domains of Dread, é que não tinha muita coisa sobre os personagens que são de Ravenloft, né, nativos. Então era muito comum, a maioria das aventuras ela capturava personagens de outros cenários. Vocês vão ver que o próprio cenário é uma coxa de retalhos, como eu citei, acho que na resenha de Forgotten. E tem até lugares capturados de outros cenários, aí em Ravenloft. E não tem uma abordagem muito sobre quem nasceu lá, quem mora lá, até Domains of Dread. Domains of Dread a gente tem, eu citei Golden Gal, né? Falei sobre Avengers, você tem a classe de lá, que é só de Ravenloft, Avenger. Você não tem paladinos nativos no Ravenloft, mas você tem o Avenger, que é Chaotic Good, é a versão de Ravenloft, né? De paladinos lá seria essa, então é mais um vingador, né? E aí você tem as sociedades secretas, igrejas, né? Sociedade de Ezra, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem, tá? Como eu disse, tem que ser uma resenha meio rápida porque eu não conheço profundamente. E aí depois, muitos anos depois, eu mestrei Ravenloft, que eu também citei, acho que em Forgotten Realms. Eu citei também o vídeo que está aqui no meu canal, um streaming
é em Ravenloft. Se eu não me engano, é a aventura Roots of Evil, que é uma das campanhas de fuga também, né, do cenário, e a aventura mais importante que tem na cronologia, na minha opinião, porque ela desmancha, é a Grande Conjunção, né? É a aventura da Grande Conjunção, que é um evento preconizado pelos Vistanes, que são como se fossem os Gypsies daqui da Terra, né? Os Vistani têm alguns poderes de premonição, dependendo, né, do Vistani. E eles preconizam essa grande conjunção e que tinha potencial para espalhar Ravenloft pelo multiverso. Ele acaba sendo contido e ele é todo reformulado. Em Domains of Dread a gente já tem a versão reformulada, né, de domínios que desapareceram, domínios que foram parar em um conglomerado, domínios que foram para o principal, esse tipo de coisa. Mudou muita coisa. A versão que eu peguei aqui é a versão intermediária. A gente tem 3 versões, então a gente começa em Ravenloft, começa na primeira edição, acho que em 1982, com a aventura Tracy Hickman, o pessoal de Dragonlance, eu não tenho certeza, tá? Eu li, mas não me lembro agora. Era uma aventura, e depois vem o cenário. Em segunda edição, né, as caixas do cenário são 2, e o Domains vem um livro de capa dura, se eu não me engano não é caixa, não é. E aí a primeira caixa acho que é de 89 ou 90, acho que é 90, essa daqui acho que é de 94, e Domains of Dread depois, né, eu acho que é de 90 a primeira caixa, né, 1990. Essa daqui é já a versão atualizada de Ravenloft, saíram 2 caixas em uma mesma edição. É até meio estranho isso, né? Não me lembro de nenhum cenário que sai em 2 caixas, reformulando todo, sem que você tenha essa quebra de edição. No caso de Ravenloft, você tem na prática 3 caixas básicas. O último não é uma caixa, é um livro, mas é como se fosse o básico. É o cenário mais atípico nesse quesito, né? Muitas mudanças dentro de uma edição só. Fora o Red Mask que eu falei, né? Eu esqueci o nome de novo, que saiu também em segunda edição, no finzinho, que é Ravenloft, embora seja na Terra. Então eu vou passar rapidinho aqui pra gente dar uma olhada por cima de Ravenloft, tá? Eu gosto do cenário, não é meu cenário predileto. Às vezes que eu joguei, eu falei, eu avacalhei a campanha, mas eu me diverti, infelizmente. Provavelmente só eu me diverti. Não façam isso. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E quando eu mestrei, eu também me diverti. As aventuras eram boas, tinham alguns problemas, eu gostei mais. Eu mestrei 3 aventuras de Ravenloft prontas e algumas que eu criei lá, né? Uma foi a de conversão, né, do Castle Expulser, e a continuação dela é em Ravenloft, que era num domínio que é dentro de uma gema. É muito legal isso, um domínio dentro de uma gema mágica, ou seja, um domínio inteiro é o Gem Universe, né? Então você está dentro de uma gema e tal. Fica até mal explicado quando você sai, se é por teleporte, e tipo, não era pra adaga estar ali, eles não falam nada se a adaga está ali, se você é teleportado para longe dentro do domínio. Assim, as aventuras têm muitos problemas, todas. Autores se perdem, esquecem coisas, não obedecem regras do livro básico, não obedecem regras de Ravenloft. Problemas mil, né? A segunda edição era comum esse tipo de coisa. E aí eu mestrei essa daí, né? Que era uma boa aventura. Eu gostei dela, mesmo com problemas, uma aventura boa. E aí as 2 da conjunção. A minha ideia era mestrar toda a sequência de aventuras que culminam na conjunção com grupos diferentes. Eu queria principalmente mestrar uma aventura muito boa em que os personagens que seria depois são transformados em mortos-vivos, né? Você tem alguns spoilers, tá? Mas em Domains of Dread, a última versão, segunda edição, você tem um reino que ele acaba virando um reino de morto-vivo, né? E esse livro oferece opções para jogar com morto-vivo muito interessantes. Eu vou jogar o link, o nome do livro aqui
aqui é um livro muito interessante, porque ele serve para outras coisas em AD&D. Tem muita coisa de Ravenloft que você acaba usando em AD&D se quiser, né? São coisas únicas que tem lá, enfim, regras que não tem em outros lugares. E essas duas aventuras culminam com Roots of Evil. Eu gostei das aventuras em geral, com muitos problemas. Eu vou deixar uns links também de tradução que eu fiz, o link do mapa georreferenciado também, né? Mas enfim, aí vamos avançar aqui. Essa daqui é a segunda caixa de Ravenloft. O personagem aqui é o famoso vampiro, né? Provavelmente. Esse é o desenho mais clássico, Realm of Terror. A aventura gira em volta dele, né? Dele e do Aslin. A Roots of Evil, que são inimigos mortais lá dentro. Capa do Clyde Caldwell, para variar. Muito boa. Essa daqui nas braços dele provavelmente é a Tatiana. Eu não lembro se a Tatiana era loira, então as aventuras lá da conjunção fica muito claro, né? A história da Tatiana. E aí eu vou falar uma breve história aqui, eu vou adiantar, né? O ano tá aqui, 1994 esse. Então a primeira caixa de segunda edição é 1990. E o Domains of Dread eu não me lembro, mas era já próximo do fim da TSR, se não me engano, deve ser 97. Olha lá, os agradecimentos ao Tracy Laura Hickman, quem escreveu a primeira aventura, né? Era uma aventura de um cenário de terror. E aí, as minhas impressões, né, mestrando Ravenloft. O meu maior problema, jogando e mestrando, é o tal do ambiente de terror, que é um negócio que eu via problema também nos cenários de World of Darkness. Você criar esse ambiente de terror, para mim, simplesmente não funciona. Não tem como. Porque eu ficava assustado quando era criança, assim. Quando meu tio contava as histórias. Adulto, eu não fico assustado, né? Quando eu vejo um filme de terror e tomo um susto, eu nem gosto de filme de terror por causa disso, é porque eu tomo um susto. O pessoal, sabe aqueles memes de internet, que você tá mostrando alguma coisa, vem, dá um grito, algum monstro. Eu acho um negócio idiota, muito besta, não vejo graça nenhuma. Não rio dos outros caindo, não rio, muito menos vou rir de mim mesmo caindo. Não gosto de levar susto. Por que eu vou querer levar susto? Se eu vou levar um susto um dia, passando na rua, alguém, uma moto tentando me atropelar, eu vou levar um susto. Para que eu vou querer levar um susto a mais? Enfim, há um desinteresse, né? Mas a temática me interessa. E esse ambiente tem muita dica de interpretação. Esse ambiente raramente você vai conseguir atingir numa campanha. Eu não vi ninguém atingir, nunca vi em cenário nenhum, nunca vi ninguém falando sobre, nunca vi ninguém tomando susto, assim, ficar assustado. É um negócio meio incompreensível para mim. Se tem alguém que tem alguma experiência diferente, quiser colocar nos comentários, eu agradeceria, porque é uma coisa incompreensível mesmo, não compreendo. Eu jogo por causa da história, eu mestrei por causa da história, para o pessoal conhecer. E a maioria dos meus jogadores não gostam de Ravenloft. O meu irmão caçula que gosta, que mestrou, não jogou quando eu mestrei, né? Então praticamente mestrei para todo mundo que não gostava de Ravenloft. Por isso que eu tentei até ser breve, assim, né? E aí por isso não deu certo a minha ideia também de fazer todas as histórias, né? Até a grande conjunção. Então eu vou passar bem rápido, porque assim, como eu disse, eu não conheço muito. Esse daqui não vai ser, a ideia não vai ser dar muito spoiler, não. E explicar um pouco do básico de como funciona o Ravenloft, né? E aí vai ser olhando bem o Table of Contents mesmo, né? A gente nem vai explorar muito a arte. Então, tem a natureza do horror gótico, né? Então tem muita dica de interpretação. É um cenário um pouco diferente, porque tem muita coisa de interpretação. E o que lembra um pouco os cenários de World of Darkness, né? Da White Wolf, né? Outra editora mais nova. Aí tem temas muito mais adultos, porque é Ravenloft, né? Você tem Sensuality and Seduction, coisa que em AD&D você não vai encontrar. Essa é a diferença principal. Em regras, a diferença principal são as regras de Madness Checks. Então você tem testes de loucura, seu personagem pode ficar louco,
E aí você tem teste também, fear checks, horror checks. Então o fear é uma coisa de medo, seu personagem pode sair correndo. O horror é uma coisa mais terrível, uma coisa tão aberrante que além de medo e sair correndo causa traumas na sua mente, o que é ligado com madness, tá? Então são as três coisas principais, que não tem outros cenários, tem aqui. E aí você tem isso daqui também, que eu acho que é o principal. Strahd é o vampiro, né? Então o primeiro reino que aparece em Ravenloft é o reino de Strahd. Tenho quase certeza que ele é uma cópia. Na aventura deixa meio isso claro, na aventura que eu citei. É uma cópia do mundo dele, né? O mundo do Strahd é um mundo específico, né? Em que ele era um rei, né? Ele guerreava contra outro povo e tal, né? E aí ele comete um ato hediondo, os Dark Powers, a gente vai falar um pouquinho, puxam ele para Ravenloft, uma cópia do reino dele. Então, o castelo dele é uma cópia, tudo é copiado, como se fosse uma cadeia. E aí ele fica preso e ele é atormentado pelos crimes dele, mas ele ganha muitos poderes, né? Ele se torna um vampiro. Então tem esse negócio de power checks. Os power checks é outra regra daí, em que os personagens são tentados, né, praticamente. Então as coisas que eles fazem, eles podem ganhar poderes conforme as coisas horríveis que eles fazem, né? E a ideia é que você escape disso, meio que como em Vampiro, em White Wolf, você escape de se tornar uma besta, um vampiro monstruoso, e tente reter sua humanidade. É parecido isso, né? Não lembro qual saiu o primeiro aqui. E aí você tem The Growth of a Demiplane. Então ele é um semiplano, né? Ravenloft é um semiplano. Ele está, assim, tem muitos semiplanos. Se você for ler o livro de Planescape sobre o planetário, tem muitos semiplanos. O próprio plano das sombras, que eu falei em outros livros, depois viram na terceira edição, um plano por si só, ele era um demiplano, um semiplano. E esses semiplanos, a maioria deles está no etéreo. O etéreo, como eu disse, ele, junto com os planos elementais, ele é o bloco de criação do multiverso, né, de físico. Então, além do plano material primário, né, que é formado pelo etéreo, pelos blocos, você tem os semiplanos ali no etéreo profundo normalmente. Não sei se cada semiplano tem uma borda, né, de plano etéreo, a borda etéreo, não sei, não me lembro. Ravenloft em específico, eu não lembro se tem borda etéreo, eu não lembro de todas as regras de Ravenloft, mas ele é descrito como um semiplano ali no planetário, e é impossível escapar dele querendo entrar no planetário, na borda etérea, ou usando magias para ir para o astral, qualquer coisa, você não vai escapar de lá. Ele é uma prisão comandada pelos Dark Powers, tá? E aí os Dark Powers são uma entidade misteriosa que não deixa claro em lugar nenhum, né, o que eles são. Eles têm poderes semelhantes a de divindades, né? Assim, se você for colocar no pau a pau, e eles conseguem bloquear, se eles quiserem, poderes de divindades nesse plano, ou eles têm algum acordo. Não tem nada claro, os autores deixam isso em aberto, colocam dicas aqui e ali de como lidar com os Dark Powers. Em alguns romances, isso eu li, o último romance que eu li é sobre um reino criado, até eu usar esse romance para minha campanha, mas meus jogadores não gostam, não fui para frente, que é um reino de um cruzado que veio da Terra. Se eu lembrar o nome, é um livro que só não foi publicado, fim da TSR, né? Saiu em PDF. E aí, se eu achar os links, eu coloco aqui também. É muito legal esse romance. E aí é um cruzado que veio da Terra por cometer atos, né, durante as cruzadas, né? Os cruzados cometeram atos abomináveis. Ele vai parar lá e ele acaba ganhando o próprio domínio, né? E aí fica meio claro, assim, uma das mecânicas de Ravenloft, né, de aprisionar trechos de outros mundos, personagens de outros mundos, e emular, como aconteceu com Strahd,
copiar a terra dele, criar do nada das névoas do etéreo ali, isso fica bem claro. Então você tem, na verdade, o poder dos Dark Lords, dos Dark Powers, são de poderes mesmo, né? Os deuses são chamados em AD&D por poderes, muitas das vezes. Eles podem criar vida, né? Fica muito claro nos romances e nos livros também, de que eles criam um domínio para aprisionar alguém e populado, é um domínio populado. Não necessariamente as pessoas foram capturadas, ou quando são, as memórias são alteradas, a pessoa acha que está no mundo dela. Então os poderes dos Dark Powers são muito grandes, é como se fossem deuses mesmo, tá? E não sabe quando são. Nesse romance, ele entra em discussão, se não foi nesse, foi em um outro, mas eu li em algum lugar canônico, não lembro se é romance ou livro, e em que existe certos light powers, poderes de luz, que praticamente não são tratados no geral. Apareceu em uma fonte, uma vez que eu li. E isso deixaria a coisa mais equilibrada. Então esse reino que é uma prisão, na verdade, o que eles gostariam? Criar um exército de monstros, torturar, por quem faz o que? Porque eu acho que até num trecho em que eles citam uma tortura ao Azalin, né? Eu não lembro a pronúncia, que é um Dark Lord. E aí os White Powers meio que tentam parar essa tortura, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, tá? Se eu achar em algum lugar onde estava isso, eu coloco também, mas é canônico. Eu acho que é romance, né? E aí, como esse é um demiplano, é um semiplano, muita coisa que teria que ser melhor descrita e não é, né? Então, como funciona o demiplano, o semiplano aí? Cada domínio, ele pode ser fechado pelo seu Lorde. No caso do domínio do Strahd, o primeiro, o Strahd tem um domínio muito forte sobre essa terra, que é esse seu domínio, né? Ele tem um controle muito forte, ele pode fechar as bordas do domínio, que é algo que todos os Dark Lords podem, e ninguém consegue sair do domínio se ele desejar. Só que ele mesmo nunca pode sair do próprio domínio. Não, o próprio domínio não. Ele nunca pode sair de Ravenloft. Ele não consegue. Eu não tenho certeza se ele pode sair do domínio. Não tenho certeza. Eu acho que pode. É que como se ele entra entre o domínio, o cara tem domínio da própria terra, é muito perigoso. Acho que nenhum Dark Lord faria um negócio desse. Nem em guerras. Então tem histórias sobre guerras, né? Tentativas de guerra, por exemplo. Tem o domínio de Falco. Ele tenta invadir as terras do Azalin. Foi onde meus personagens foram parar. E aí os exércitos não passavam da barreira, né? Não conseguiam invadir o outro reino. Então assim, esses domínios foram sendo acrescidos. Tem uma timeline, Domains of Dread, de quais domínios chegaram e quando. Cada um com seu Dark Lord. Se um personagem, né, chega a um ponto de virar um monstro, primeiro ele vira um Dark Lord, acho que sem domínios, e depois ele vira NPC, sai da mão do jogador. E se ele continuar, ele vai ganhar o próprio domínio. Ele pode ser um Dark Lord Andari, né? Ele pode virar um Lorde escuro da sua própria terra. Os Dark Powers vão gerar no meio das névoas um novo domínio, provavelmente uma ilha, né? Começam com domínios menores e aí são criados novos domínios, né? O que é interessante, a gente fala ilha, né? Porque a gente tem um core que é como se fosse um continente com grandes domínios, com os Dark Lords mais importantes. E você tem as ilhas, como eu disse, meu primeiro livro foi de ilhas. Só que não necessariamente existe um mar, tá? São ilhas no meio da névoa do planetário e desse semiplano, tá? Mas tem mar sim. Então, como é um semiplano, esse mar ele ocupa partes, alguns domínios e algumas ilhas, né?
Então, de água mesmo, mas ele está ali contido por essa névoa também, esse mar, né? E aí no Domains of Dread você tem mais de um mar, depois da grande conjunção. É bem interessante. O problema que eu falei, cada domínio tem suas próprias regras e eles refletem ou algo emulado de outro plano, outra terra, ou algo roubado de outro plano, outra terra. Então, por exemplo, em Castle Spulzer, né, Forgotten, o castelo ele desaparece de Forgotten. Então, chega lá em Forgotten, tem uma cratera no lugar, ele foi levado inteiro, não é emulado. É que tem o problema também de ele ter desaparecido para dentro do universo da gema, então é mais complicado. Mas eu acho que tem outros exemplos de terras retiradas, né, de outros planos. Eu não sei se a torre do Soth, do Lord Soth, ou se é emulado também, isso eu teria que pesquisar. Mas enfim, as duas possibilidades existem, né? E aí a gente tem domínios de todos os lugares. Tem um de Dark Sun, para você ter uma ideia, mesmo sendo isolado, bloqueado, você tem uma ideia dos Dark Powers, o poder dos Dark Powers. Eles conseguiram retirar alguém de lá, virar um Dark Lord. Então ele sai de Dark Sun e vai para Ravenloft. Esqueci o nome do domínio. E aí esse domínio emula Dark Sun. Então você tem o Sol, a atmosfera, Sol avermelhado, terra devastada. E aí, assim, é muito complicado porque é um semiplano, certo? Cada domínio tem sua característica. Como é que você mantém uma cronologia geral, né, desses domínios? A interação, por exemplo, constelações, céus. Como é que alguém pode ter alguma ilusão só se ele nunca sair do domínio? As pessoas tem caravanas que saem de domínios, tá? Tem gente que viaja até pela névoa, né? Normalmente os visitantes. E aí essas pessoas claramente vão perceber que é um mundo maluco, né? Porque se você sair de um domínio para o outro, de repente você está em um que tem uma constelação, no outro tem outro. Num tem um sol, no outro tem um outro sol. Enfim, é muito diferente. É bem complicado, tem coisas complicadas que não ficam bem explicadas, mesmo tendo 3 livros, talvez tenha 3 livros por causa disso, tá? Eu ainda tinha algumas dúvidas aí sobre como tratar esses diferentes domínios agrupados, né, em um único bloco ali, principalmente no chamado core de Ravenloft, né? Então acho que esse é o principal, né? As regras diferentes, a cosmologia de Ravenloft. Você tem problemas, você tem toda uma lista de magias. Se você usa uma necromancia, não interessa a sua intenção, você tem a chance de ganhar um Dark Power por usar necromancia. Você tem um problema com magia grande. Eu falei que no outro vídeo, o pior lugar que o Gondengal tinha para ser good é Ravenloft, mas não é bem assim, porque se ele continuasse neutro, a chance de ele ganhar Dark Power seria maior, né? Uma chance maior. Então talvez virar good, por mais castigado que ele seja uma boa ideia. E aí, por que não existem paladinos também, né? Essas regras vão aparecendo. Não deixa claro, né, que esse é o motivo, mas o principal são as igrejas, né? Você vai ter tudo uma corruptela, né, em Ravenloft, na sua maior parte, mesmo que você tenha coisas de outro plano. Em terceira edição tem umas coisas interessantes, porque isso é repassado para outra editora, a TSR desiste, né, assim, do Ravenloft, e aí acho que a própria White Wolf começa a escrever Ravenloft, ficou muito interessante. Eu aconselho pegar esses livros de terceira, da Sword and Sorcery, é uma subsidiária da White Wolf, se eu não me engano, mas é Sword and Sorcery o nome desses livros de Ravenloft. Tem algumas questões de licença em que eles não podem usar nomes dos deuses de outros cenários. Achei palhaçada isso, mas fica bem claro. E aí eles têm a igreja de Bane como uma igreja principal lá, então, que é num domínio que vem de Forgotten Realms, né? É uma das igrejas principais lá de Ravenloft, depois Bane.
E aí, novamente, para você ter uma ideia dos poderes Dark Powers, já em Domains of Dread, Vecna está preso em um domínio próprio, sendo que ele é um semideus no mínimo em Greyhawk. E ele está preso e não escapa. E ele está preso em um domínio que metade é do Casso, o vampiro que decepou a mão dele, e os dois estão presos lá, né? Então é um cenário muito interessante mesmo. Pode ser que os jogadores não queiram jogar, porque assim, se Dark Sun, já os personagens sofrem, você tem uma árvore de personagens, porque eles podem morrer muito fácil. Ravenloft isso é ampliado, né? E o pior, não é nem morrer, o pior é que seu personagem vai ficar sequelado. É difícil você tratar loucura, horror, né? Que os personagens falham e vão falhar a estatística, eles vão falhar nesses testes, eles vão ficar sequelados. Eu mestrei 3 aventuras, os personagens estão todos sequelados. Eles se curaram depois com algumas coisas bem difíceis que eles tiveram que fazer, porque eles já estavam no nível razoavelmente alto e assim, é uma campanha difícil, tá? Mas pode ser muito interessante. Então eu vou tentar passar rápido, porque eu falei quase tudo sobre o cenário, né? E aí a gente só vai dar mais uma olhada na arte mesmo aqui. Eu acho a arte muito interessante, essa arte interna principalmente, de todos os livros, tá? O Domains of Dread, a arte é um pouco diferente, mas a diagramação é até melhor que essas aqui. Eu sempre achei a diagramação muito boa de todos esses. Olha só, a arte é muito legal. E aí você tem uma coisa que o Wolf usa muito, né? Aqueles textinhos pequenos, às vezes poesias no meio, né? Olha só, tem inspiração aqui de Frankenstein, claro. E aí você tem uma coisa que é muito interessante, que como é uma coxa de retalhos, os domínios, você pode ter épocas diferentes. Então tem alguma coisa muito próxima da Renascença, alguma coisa muito em reinos da antiguidade, né? E aí você tem uma discussão sobre essa transferência de tecnologia. Ela é muito dificultada pelos Dark Lords. É bem interessante mesmo, porque ao juntar tudo isso, você tem muitos problemas, né? Aqui esses vampiros. Olha aqui o timeline, ó. Esse aqui nem é um timeline final, né? Olha, mas já tinha a grande conjunção aqui. Na primeira caixa não tinha, tá? Aqui termina justamente na aventura da grande conjunção. Em Domains of Dread isso continua, e aí sim você vai ter a criação de necrópolis no reino de Azalin, com outro plano do Azalin para tentar fugir, né? Ele acaba causando a morte de todos os habitantes do seu reino. E aqui tem a história, né? Que começa com Strahd, é a aventura clássica. E aí você tem as névoas, né? As névoas que vão buscar em outros planos suas vítimas para aprisionar em Ravenloft. A borda de névoas que bloqueia você fugir, né? Se você entra nela, é provável que você fique perdido e volte, não tem outra opção, você não consegue sair para o etéreo. Aqui a consideração sobre os Dark Powers. O Cavaleiro Sem Cabeça, ele é um Dark Power errante, tá? O que eu falei, eu me interrompi sobre Paladinos. Um dos motivos prováveis de não ter Paladino é que o Dark Lord sente a presença do Paladino, porque é muito forte aquela aura que eles têm, né? Se ele não for um ex-Paladino, tanto que Demons, né? Devils, etc., ou Tanari e Bates podem detectar um Paladino, né? Como é descrito no próprio Paladino. Então você é tipo uma chama no meio da escuridão. A chance de sobreviver é muito pequena. O Dark Lord sabe que você está lá. Há uma grande chance de você conhecer o Dark Lord justamente por ser um paladino, porque é esperado que você não conheça o Dark Lord, né? Embora algumas aventuras vão levar você, principalmente as prontas, a conhecer, o que é uma coisa
não muito boa, né? Os Dark Lords podem morrer, mas há uma grande chance de que eles voltem de Dark Lord para Dark Lord, isso, tá? Um jeito, ou eles podem voltar, ou eles podem assumir o corpo, depende muito. Se ele é derrotado finalmente, o que é esperado é que o reino se desmanche no meio das névoas. O que aconteceria com todo mundo? Provavelmente ficaria perdido, a não ser que parte desses sejam construtos dos Dark Lords, dos Dark Powers, e eles queiram desmanchar esses construtos. É interessante porque, em teoria, você pode jogar um personagem que é um construto Dark Power e nem saber disso. Se você faz um personagem que vem de Ravenloft, né? A arte é muito legal. Das aventuras também. Eu acho difícil até achar arte ruim, cara. Eles costumam pegar alguns autores e manter eles aqui. Aí tem uma discussão sobre Rangers, né? Priests. Olha só, a tabela de Turn Undead, ela é nerfada, você não destrói, é esperado, né? Um lugar cheio de morto-vivo, você vai se destruindo ou controlando a beça. Não, olha, cadê o Destroy? Não tem mais. Tem esse efeito Sinkhole of Evil, né? Fala sobre os cientistas, vai abordando cada classe, o que tem de diferente, quais são as limitações, o que acontece. A xenofobia gigantesca em Ravenloft. Então, se você for um elfo, é melhor você ficar ali no reino do Lord Soth, que tem elfos, tá? Ou do Azalin, que tem elfos também, que é uma cópia de Greyhawk, né? Se você sai para um domínio, por exemplo, que veio da terra medieval, terra da Renascença, você vai ter uma xenofobia muito grande. É comum eles falarem que eles se disfarçam, assim como os guys que prevent most trouble. Os semi-humanos se disfarçam em outros reinos, né? Porque tem medo, você vai atrair uma multidão com forks e torches para queimar você. Você é um espírito maligno. E assim, os diversos, né? O livro é muito pesado, 130 MB aqui, o PDF tá travando. O que eu falei sobre ser muito, como é que eu vou falar? Ser muito, infelizmente, o vídeo simplesmente travou no meio da resenha. Acho que é porque o PDF tinha 140 megabytes. E tanto o AZ Recorder quanto o Xiaomi Redmi 8 Pro me decepcionaram profundamente. Estou decepcionado com vocês. Esse Xiaomi ele me surpreendeu positivamente na época que eu comprei e por um bom tempo, né? Eu comprei também, tive vários problemas de celulares travando com o PDF. Mas os chineses, como bons capitalistas, parecem que entraram na obsolescência programada de cabeça, junto com o restante do mundo. Assim como a Samsung da minha filha que pifou ontem, o celular também já está nas últimas. Então eu fui forçado a pegar a versão mais antiga aqui, que tem metade do tamanho, 69 megabytes, 70, por aí. E eu vou continuar dela, é assim, senão eu jogo tudo fora. Fora que o vídeo ficou com a voz desconectada da imagem, né? Enfim, vamos continuar, tá, para não jogar tudo fora. E aí a resenha vai acabar ficando maior do que eu pretendia, né? Não pretendia passar muito a fundo, mas eu não podia continuar a segunda parte só para falar tchau. Não fica legal. Então vamos aproveitar e dar uma olhada. Esse livro que é mais antigo, a gente vê que tem algumas diferenças, né? No Table of Contents já tem coisa a menos, mas começa com Tome of Thread, mesma coisa. Growth of Demiplane, Timeline of Events, a timeline aqui vai estar menor, né? Permanent Gates. Permanent Gates, eu não lembrava disso. Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada.
Aqui não tem aquele agradecimento ao Tracy Hickman, né? A vantagem é que o resto da resenha vai ser com café. O Bruce Nesmith ainda é o principal aqui, né? O velho Clyde Caldwell, a capa é a mesma que uma delas lá. Olha aí o que eu falei. Uma citação do Papa Alexandre. É que eu falei que dá aquela imersividade. Olha a arte interna ainda, no mesmo tipo. Quem que faz essa arte interna, hein? A gente não tá aqui. É o Stephen Fabian. Eu acho que ele faz alguma coisa em Forgotten, sim, eu me lembro. Mas o principal dele que eu vi foi em Ravenloft. Gosto da arte dele. Stephen Fabian. Olha aqui o 12 Islands of Terror. 8 domains floating alone in Ravenloft's Mist Border. Não é a borda do etéreo propriamente dita, é a borda de Ravenloft. It completely severed from other lands. Não é bem assim, não é completely severed. Tem uma das ilhas, né? Eu vou ver o nome aqui, eu vou lembrar, em que ela é tão dependente do exterior que os mercadores aprenderam acho que é Knossos, eles aprenderam a sair por rotas na névoa. Eu não lembro como está explicado isso muito bem. Porque simplesmente não morre todo mundo de fome lá dentro, não tem nada. É uma ilha completamente industrializada, se eu não me engano, tá? É bem interessante. From Gothic Roots, Powers of Nature. Sensuality and Seduction, como eu disse, é muito parecido, né? Tem sugestões de leitura. Bom, sempre começa com o Tome of Strahd. I am the ancient, I am the land. My beginnings are lost in the darkness of the past. O velho Strahd. Tatiana ali, a amada dele. A história que o irmão dele vai se casar no dia do casamento. Ele se vendeu aos Dark Powers para ganhar água, não, café. Para ganhar imortalidade, alguma coisa assim, porque ele estava velho já. Ele queria a Tatiana. No final, a Tatiana se mata, né, de terror, com ele, acho que atacando o irmão. Esse trecho fica bem claro na aventura, que é uma aventura muito legal, tá? Que eu vou botar o link. Você viaja no tempo por meio do Azalin, né? É muito legal a aventura, tá? Ela é arbitrária, é a cara de Ravenloft, é a cara de Dark Sun também. A primeira aventura que eu mestrei, Dark Sun, você começava sendo escravizado. Essa daí você começa... Eu não vou deixar esse spoiler de lado, que ele é tão chocante que às vezes tem um jogador que vai jogar um dia. Mas enfim, é muito arbitrário, mas é muito legal. Eu, como mestre, com certeza, como jogador, talvez nem tanto. O segredo de Ravenloft e Dark Sun é você fazer um personagem que, claro, você quer que fique vivo, mas não dá pra ter um apego gigantesco como em outros cenários. Não é legal ter um apego muito grande aos personagens nesses dois cenários, tá? Isso é o que eles têm de semelhante pra mim. As aventuras prontas já vão te ferrar de tudo quanto é jeito. Olha aqui, ó, o timeline é diferente aqui, vocês estão vendo? Chega só até 735. Lembrando que isso começa, né, em 351, quando Baróvia, a cópia do reino do Strahd aparece, né, em Ravenloft. Que é a aventura, né, 528, Powerful Heroes Assault Castle Ravenloft and Perish. Pra você ter uma ideia,
Eu não sei como é que é essa aventura. Ela foi reeditada e lançada em quinta, né? Se eu não me engano. Meus amigos, o Vinícius estava jogando aí. Aqui tem, né? O timeline vai adicionando quais os reinos que vão aparecendo na névoa, né? Como eu disse, daí o Growing of a Demiplane, né? Então tem aqui a definição, explica as névoas, como que elas funcionam, as conjunções, que é quando aqui tem um Permanent Gates que ele escreve, eu já li, mas eu não me lembrava. É a lenda de que existem portais para dentro de Ravenloft, não para fora. É bem parecido com Dark Sun na parte do para fora, né? O problema de Dark Sun é que para dentro também é difícil, muito difícil, ao contrário de Ravenloft. Farming New Lands, essa. The Demiplane makes it, aqui, War and Destruction, que eu tava falando no outro. Era Falkovnia que eu tava tentando lembrar o nome. Falkovnia tentou invadir o reino de Aslin várias vezes. The Demiplane makes it difficult to destroy a lord, but it's not impossible. When a lord is destroyed, the domain is in flux. Tá, aqui explica a dinâmica, isso aqui é mais pro mestre, né? Não é legal os jogadores saberem exatamente isso, acaba um pouco com a mística, mas eu queria ver onde eles... Aqui, War is rare, but not unknown in Ravenloft. Although lords can't leave their domains, olha aí o que eu falei. Their minions are under no such restriction. A lord might choose to wage war to gain indirect control over greater territory, or just to cause trouble and misery. Misery tem um sentido mais de agonia, né, em inglês, do que miséria em si. Tem um livro que eu li que chamava Misery, de quem que é? De Stephen King? Não, acho que não. Que é bem agonizante aquele livro, não recomendo a ler. Eu li há muito tempo, tinha esquecido. Era de um cara torturado, né? Ou uma mulher, não me lembro. Uma enfermeira louca, sei lá. Enfim, isso aí confirma o que eu estava em dúvida, se o Lorde podia sair do domínio. Não pode, tá? Não consegue sair. Ele consegue prender os outros controlando a borda, mas não consegue sair pela borda. Só com a grande conjunção. Aqui discute as saídas de Ravenloft, né? Mas eu não lembro, não tem aquilo que o Vinícius falou sobre a névoa e te buscar. Não aqui, pelo menos. Aí tem todo aquele capítulo do que acontece com os personagens, né? Olha só, a gente já tava nisso daqui, né? Perdi um tempo. Da xenofobia das raças, perdi um grande tempo. O legal é que a gente vai ver a arte mais original aqui. No outro a gente tinha visto Cavaleiro Sem Cabeça, né? Aqui os estágios, da corrupção do personagem. Chegar no estágio 6, Balbal. Não, estágio 5. Estágio 5, Creature of Ravenloft. Já era. Você entrega o seu personagem na mão do mestre. Stage 6, Lord of Domain. O bom é que o seu personagem pode virar um NPC, né? Só que, assim, não faça o que eu fiz, destruir a campanha só pra ver isso. A não ser que vocês combinem antes. Que é a diferença de medo e horror, né? Eu discuti um pouquinho disso lá. Os testes de horror. Por isso que eu falei que não era muito bom ser good, Aqui em específico, Lawful Good. Você tem -1 no teste, só de Lawful Good. Nossa, que horror! Essa é uma das críticas, por exemplo. O Vinícius não gosta desses testes aqui, né? O ideal é que tem toda uma mecânica que é assim: se você interpretar todo o medo e horror, as reações do seu personagem, você pula todos esses testes, tá? Isso está bem claro no Domains of Dread.
Eu não sei se é incentivado ao mestre falar, acho que sim, para os jogadores. Como eu disse, é difícil, porque para mim é muito difícil, né? Assim, interpretar até tudo bem, eu conseguiria. Mas é difícil, eu nunca vi, assim, acho que o Wells conseguiu pular um ou outro interpretando, mas assim, e aí jogando no Roll20, no Roll20, cara, tabletop virtual, nas câmeras, assim, é muito mais difícil. O Ravenloft é mais legal de jogar presencial. E aí você pode interpretar melhor, é menos travado, né? Talvez você escape de todos os cheques. Se não é sequela, cara, seu personagem ser todo sequelado. Mesmo assim, acho que dependendo do negócio, é sempre a critério do mestre, né? Ele pode pedir um teste, mas que você interprete muito bem. Às vezes é um negócio tão horrível que ele fala, não, isso aqui vai bagunçar a mente se o cara não for muito forte. É claro, licantropia vai entrar em discussão, e aí você tem uma série de livros do Van Richten, que é tipo como se fosse um Van Helsing, vai, do cenário. Só que ele é um estudioso dos monstros, e assim, as pessoas não sabem, né, em geral, que elas estão em Ravenloft. Embora eu falei, se as pessoas saíssem de um domínio para os outros, então esses caras dinosos, eles devem ter uma ideia muito melhor do que o restante, né? As pessoas acham que estão no mundo delas, então o Sol é o mesmo, só que não é, né? Essa é a discussão que eu estava falando. Como é um semiplano, se o semiplano tivesse seu Sol, né, numa Terra plana, tanto faz, tudo bem. Só que é um semiplano de domínios. É como se fosse mini planos dentro de um semiplano, porque você vai ter um Sol. Esse Sol, obviamente, é ilusório, né? Porque você pode ter sóis diferentes, você pode ter horários diferentes. Não tem nada escrito que o horário é padronizado, né? Isso deixou em aberto, eu não achei em lugar nenhum. E, por exemplo, a não ser que o mestre quisesse, não. Em um domínio onde tem Sol, tem isso, tá? Em um domínio onde o Sol aparece, vai ser sincronizado. Poderia definir isso, tá? Eu não sei se os Dark Powers exigem isso ou não, tá? Porque no fundo ele é ilusório, né? É um Sol ilusório. Porque se o Sol, por exemplo, passasse, se ele fosse um semiplano, plano, e o Sol passasse pelos domínios, em Bluesputter, por exemplo, eu esqueci o nome exato do nome do reino Litide, que não dá para ver o Sol, e eu acho que tem outros que não dá para ver, tá? O que aconteceria? Então, tem um monte de questões que o mestre vai ter que decidir aí, o que acontece, se surgirem esses conflitos. Me parece algo ilusório, seria uma luz e calor ilusório gerado pelos Dark Powers para cada domínio. Se eles sincronizaram ou não, onde isso existe, eu não sei, tá? Se você vai lendo reino a reino, se for um mestre, você vai ver que é complicado. Aí, por exemplo, fases da lua, e aí o licantropo vira em um, vira no outro. O que acontece com os personagens com licantropia? A lua sincronizada e os reinos que tem mais de uma lua. Lembre-se que eles são reflexos de vários outros planos. Isso não há especificado em nenhum dos 3 livros. Eu não vi. Aí tem, vampiro é uma coisa muito importante, vampiro no cenário. Então os vampiros, tem a habilidade vampiro por idade. É interessante isso, né? Ele começa ali como um monstro do livro dos monstros. Olha a força padrão de vampiro, 8 dados, 1876, né? Aquela super força, mais ou menos, de vampiro. Quanto mais velho o vampiro, mais ferrado ele fica. O Stride, com certeza, é um vampiro bem ferrado. Eu achei legal isso, né? De novo as noivas ali do Drácula. Por falar em Drácula, o livro que eu tenho aqui é justamente Transilvânia, da Terra, né? Daquela outra versão de Ravenloft na Terra, na era vitoriana. Embora, né, seja sobre no passado, e ele é histórico, é um livro todo histórico, um mapa histórico. Eu vou fazer uma resenha sobre ele, é bem interessante. Aí tem maldições que eu esqueci de abordar lá. Aqui em Ravenloft as maldições têm um poder, né? Se você amaldiçoa alguém, você
se ferra também, né? Acho que Power Check, alguma coisa assim, depende. Mas tem uma chance de amaldiçoar alguém de verdade, os Dark Powers ouvirem a sua maldição e tacarem na cabeça. Aí entra nos Gypsies, né? Que são os Vistani. Tem um livro só dos Vistani, também tenho esse físico. Assim, meu mesmo era o Islands of Dread, né? Aí o Sander, não sei se ele, acho que ele comprou vários desses suplementos, não sei porquê, ele nunca mestrou, não sei porque que ele comprou até hoje. E acabou vindo parar na minha mão. Como eu disse, o Domains of Dread é do meu irmão caçula, né? Tá na casa dele. É bem legal a arte desse cara. É o que eu falei sobre saber o futuro, né? Tem toda uma discussão aí. Eles mentem. As magias que são alteradas, né? Então tem várias coisas, tem várias surpresinhas aí quando um jogador usa um Raise Dead e outras magias. Tem várias surpresinhas aí para os jogadores. São tudo alterado, é parecido com os livros de Planescape, em cada plano a magia é alterada, aqui também são, né? É realmente como se fosse um Plane of Evil. É engraçado aí aquela discussão sobre White Power, White não, né? Light, seria mais para Light, se fosse Black White, não, seria Dark and Light, vai. Porque não fala o nome, né, desses poderes de luz que é citado naquela fonte, precisa achar a fonte, né? Senão vai ficar parecendo fake news. É engraçado porque ficaria uma discussão interessante, né? O reino em si é todo, né, muito voltado para a maldade. Qual seria o papel desses light powers, né, para balancear? Talvez eles sejam responsáveis por manter algum poder divino das divindades passando para seus seguidores que entram. Mas tem magias novas, itens mágicos. Até os itens mágicos são alterados. Armas inteligentes. A aventura que eu falei que eu mestrei de Forgotten e Ravenloft tem um item mágico. Ele tem uma mudança na regra, certeza que é autor que não leu, tá? A regra, como eu disse, que ele não causa dano, não está escrito que ele causa dano, e no plot inteiro se supõe que se alguém pega não sabe o alinhamento dele, mas assim, a regra básica de AD&D, se você pega um item mágico inteligente e você não é do mesmo alinhamento, você vai sofrer dano logo de cara. Se for nível baixo, é capaz de você morrer quando pegar esse item, né? E esse item específico dessa aventura, ele não causava esse dano, porque se causasse, ia saber e arrebentar todo o plot que tem na aventura. E o Tetsu sofreu com esse item na aventura. Era para ser muito, assim, é sugerido que seria muito difícil se livrar daquele item. Eu abri eu deixei os personagens escaparem justamente pela regra da Portas da Morte, que é uma regra opcional de segunda edição. O normal de segunda edição, em terceira isso é oficializado, várias coisas oficializadas em terceira, né, como regra principal, mas até a segunda edição, a regra de quando seu personagem cai, ferido, cai abaixo de 0, e pode sobreviver até menos 10 sangrando, quase morrendo, sendo salvo, ela não era uma regra oficial, ela era uma regra opcional, mas escolhi usar. Em terceiro isso ficou oficial, mas segunda para trás, 0 pontos de vida era a regra padrão, morria, imagina só. Morre, acabou. Tomou uma pifa ali, tá com 1 de vida, morreu. E aí, como eu usei essa regra, eu deixei o Tetsu se livrar do item justamente por ter ficado inconsciente, né? Aí tira um item da mão dele. E ele é dado como quase morto e escapou, mas salvaram ele. Mas um mestre poderia decidir que não, que o item continua amaldiçoado, etc.
Tem itens novos aqui também, né? Vale a pena dar uma olhada só pela arte. A arte é bem legal. Olha, e aí fala sobre a borda, né? A borda de névoas, como ela impede passagem. Aí vem os domínios, né? Arak. Aí fala a estrutura da descrição é o domínio e o Lorde. E aí vem um mapinha. Esse é o mapa original mesmo, né? Eu tenho ele já referenciado, vou deixar de novo o link. Mas é problemático, né? Eu peguei uma versão que o pessoal escaneou como o traseiro deles, ficou uma porcaria. Eu usei um por trás, um mapa mais avançado por trás e o original por cima nos recortes. Dá pra quebrar o galho, mas não ficou muito legal. Então você nota cada domínio, ó, esse daqui, a Lens of the Core, ele tá imerso em névoas, né, do etéreo desse semiplano. E aí você tem cada domínio aqui, cada descrito, né, ó, Nightmare Lands, Nova Vaasa é o de Forgotten que eu disse no outro, né, vem de Forgotten Realms. Justamente ali da região de Vaasa, né, de Forgotten. É colocado como Nova Vaasa. E tem história explicando como que as pessoas acham que aconteceu, onde elas estão, né? Isso aí tem, porque é um domínio formado, não foi retirado de Forgotten, é uma cópia. E aí tem uma descrição histórica sobre o que aconteceu para as pessoas acharem porque elas estão lá. E elas são construtos, tá? Elas não foram tiradas de Forgotten, que eu me lembro. Construtos que eu digo, criados pelos Dark Powers, mas é assim, se os deuses conseguem criar, né? Se você for ver Legends e Lore, que é o livro que define as regras dos deuses em segunda, uma divindade grande consegue criar um ser humano, né? Um ser vivo. São seres vivos, né? Esse poder, ou ele vem dos Dark Powers em conjunto, ou de cada um tem um poder de uma grande divindade, ou todos juntos têm o poder de uma grande, ou talvez um sobrepoder, né? Sobrepoder é descrito também, não no Legends of Lore, se eu não me engano, mas por exemplo, Forgotten Realms tem um sobrepoder, o Ale, se eu não me engano, Dragonlance tinha um sobrepoder, não me lembro muito bem, e tem alguns outros lugares, né? E é interessante que tem a tabela de encontros, não é aquela famosa que você joga 2D10 e é baseada em um D100, que é uma regra alternativa do livro do mestre também. Então você pode, é uma das coisas, é um dos lugares assim, um dos únicos cenários que tem uma tabela de encontros. Para quem gosta disso, eu gostei por bastante tempo. É bem legal, eu não lembro em outro cenário. Em outros cenários, às vezes, estava isolado, por exemplo, Greyhawk tinha uma tabela em um livro dos monstros de Greyhawk, né, no manual. Esse daqui vem no básico, eu achei bem legal isso. A tabela de encontros é bom que dá para saber o que é possível achar, né? Claro que o mestre sempre pode mudar. Olha aí, Arcandeiro, Baróvia, a famosa Baróvia, Conde Strad, o nome dele é Conde Strad von Zarovich. É meio eslavo, né? O reino dele, embora não seja da Terra. Aí tem o que o Lorde pode fazer. Bloodspur é o nome do reino que é dos Elitids, cara. Imagina, você tá em Ravenloft e você vai para um reino ainda de devoradores de mentes. Tem uma aventura de nível alto, isso daqui. É um dos negócios mais malignos que eu já vi ali para jogador, viu? Eu queria mestrar, não por ser sádico, mas é porque, cara, ela parecia muito divertida, assim. Talvez pro mestre só. Enfim. Game entre eu
Então, olha aqui, ó, Dominique Dronayre, isso é francês, enfim, aqui você vê que tem coisas que vêm da terra mesmo, né? Dementleu tem uma pegada da terra, assim. E aí, como eu disse, você tem uma tecnologia diferente, às vezes vem alguma coisa da Renascença, o pessoal tem arma de fogo, relógio de bolso, enfim. Falkovnia é o reino que eu falei, né? Do Vlad Drakov. Os personagens caíram aí, eu fiz uma aventura aí para eles, daí eles conseguiram escapar. Falkovnia é divertido, levantou várias outras coisas assim, porque é muita crueldade de todo o exército de Falkovnia. E eu pensei, pô, mas os caras vão virar Dark Lords, todos esses caras, eles são praticamente, se você pegar a estatística, eles devem fazer um ato horrível por semana. E esses soldados, eles tomam o elixir do Lorde, ficam malucos, assim, ficam... Enfim, depois quem for ler vai prestar nisso. E aí tem uma linha, assim, eu levantei no fórum isso, uma linha falando que não é para os NPCs fazerem power checks, né, para virar monstros. Porque se fizesse, cara, ia ser um monte de monstrinho. E aí isso levanta muita coisa, assim. E a verossimilidade disso? Porque os PCs fazem o teste de tentação para os poderes negros e os poderes escuros, Dark Powers, e os NPCs não. Do ponto de vista do jogo é compreensível, e do ponto de vista da verossimilidade, seria porque os Dark Powers estão tentando alguns. Então, esse equilíbrio entre Light Powers e Dark Powers, o que acontece ali? Eles estão tentando alguns, aprisionando outros e atormentando outros que já falharam muito e são atormentados mesmo tendo poder, né? Todo Dark Lord é atormentado pelos Dark Powers. E aí os PCs têm esse potencial, eles são testados, né? É interessante ficar pensando nisso. No fundo, o mestre vai ter que decidir isso. Se for importante, ele pode simplesmente deixar em segundo plano, né? Mas enfim, é só os jogadores que fazem esses testes para virarem monstros. E aí a pergunta, e os NPCs, os henchmen, né? Os amigos dos PCs que estão com eles não fazem não? Dá a entender que não, tá clara essa regra, eles não fazem. É interessante, é muito comum às vezes o PC morrer e você ter que jogar com o Range ou com o Henchman, né? Com um aliado dele, um amigo dele. Eu, por exemplo, algumas vezes, que nem o Leomund, quando morreu, eu joguei com o Elfin, né? O amigo dele, Halfling. Aí ele começaria a fazer esses testes, bagunça um pouco a verossimilidade, né? Fica meio estranho. Mas assim, se você quiser deixar irrestrito, vai ter muita gente virando monstro. Então é complicado. Falkovnia é um exemplo claro. Aí você poderia seguir a outra linha. Lembra que eu falei que eles podem ser retirados do mundo ou podem ter sido criados pelos Dark Powers? Aí os criados pelos Dark Powers poderiam ser imunes a isso, né? A esse cheque. Eles estão lá como uns figurantes, na verdade. Faria algum sentido, mas aí se o seu personagem veio de Ravenloft, complica de novo. Vai ter ou não vai ter? Ele veio porque ele nasceu de gente que já estava presa lá, então ele é independente. Ou ele nasceu de gente que veio de fora. Várias questões, o mestre vai ter que definir isso aí. Não que seja importante, é que, como eu disse, eu não consigo deixar um negócio largado. Eu fico pensando, não, eu estou tentando montar um mundo aí, ele tem que parecer lógico, real, tem que ter suas regras com sentido. Mas tem gente que realmente segue a linha e não precisa, tá? Isso aí não precisa, não, ninguém vai ficar sabendo. É que eu não consigo. Ó, esse reino aqui, ó, tem um castelo, Forlorn. Gehenna é um reino também, não tem nada a ver com Gehenna, né, da Bíblia ou o plano externo. Gundarak, Haslan é, se eu não me engano, o Lorde veio de Tai ou Tay, eu não sei como é que se fala, mas é Forgotten Realms. É um arcano vermelho de Tai, se eu não me engano. Nvidia não é uma placa de vídeo. Cartacas.
Não vou descrever um por um, né? Senão a resenha vai ficar absolutamente enorme. Keening, ó, uma Banshee. Muitas vezes ninguém nem sabe quem é o Lorde, tá? A população não sabe. Às vezes tem alguém que manda que acha que é o Lorde, né? Pra população e pros outros, mas ninguém sabe quem é o Dark Lord realmente. Lamórdia, Barão. Aí tem a descrição do povo, os encontros possíveis. Markovia, Mordent, ou Morden, deve ser Morden, Lord Godefroy. Muita coisa às vezes parece bem em francês. Nightmare Lands, daqui tem um livro só de Nightmare Lands, né? Daí que eu tirei as regras para uma aventura minha sobre sonhos. Nova Vaasa, os personagens foram para esse reino. Foi lá que eles encontraram o pai do Paladino e o Goldengal. Cíticos. Aqui é o Lord Soth. Tempest. E Camelot aí. Francês puro. Valacan, Verbrek. E aí vem as ilhas. Esse é o livro que eu tenho. Acho que nessa época o meu livro estava igual a isso, tá? Só que descrevendo bem cada ilha, é bem interessante. Tem uma ilha fantástica que é tipo um reino de animais, cara. Eu queria mestrar esse meu livro aí. Só que tem um problema. É difícil os personagens, pela dinâmica do jogo, eles ficarem saindo de um lugar para o outro, assim. Não é tão fácil. Porque você se perde, você volta, você fica preso. Então, tem alguns problemas aí na mecânica de Ravenloft, tá? Você vai ter que meio que abrir uma exceção para eles conseguirem escapar de um lar e ir para o outro. Como é que eles saem de domínio sem entrar em conflito com cada Lorde, sem ser morto, sem ter que matar o Lorde? Mas eu queria muito, porque essas ilhas eu gostei bastante. Talvez eu faça uma resenha separada só com o meu livro físico, né? Das ilhas. E aí, com certeza, se eles entrassem em uma das ilhas aqui, não é Sanguínea, é uma que tem uma paladina lá, eles iam entrar em conflito com a Lorde, com certeza. Tem alguns Lords que são muito ativos e aí eles vão entrar em conflito com personagens, com certeza. E aí, essa ilha, na conjunção, ela se junta a outra, então ia mudar, alterar a história se eu mestrasse aqui com o meu livro, porque já está no passado, né? Agora eu não me lembro qual ilha é. Acho que nem tá aqui, viu, no básico. Aqui entrou nas ilhas, tá? Soragni, Staton Bluffs, Zerizia. Aqui tá uma descrição muito básica, né? Por isso que depois lançaram o livro. Foi deixado pelo mestre e depois lançaram. Aí tem dicas para desenvolver seu próprio Dark Lord, né? Eu desenvolvi um, eu ainda não mestrei, ele tá guardado aqui. Ele veio da terra. Já mostrei até pro meu irmão, que ele não vai jogar mesmo. Mas não mestrei ainda, não deu tempo. Tive um filho e aí tá em stand-by. Eu gostei de desenvolver ele. Bate com as lendas, né, que minha mãe contava, vem da terra, então bate com as lendas que minha mãe contava, sem saber que é uma lenda, né? Na cabeça dela tá mais pro real do que tava mais pro real. Olha o velho Azelin aqui. E é interessante, o Azelin faz aparições públicas com ilusão, se não me engano, né? Porque aqui está um desenho que supostamente é original dele. É interessante que a descrição de elites, de mortos-vivos, ela é meio ambígua, né? Ela deixa em aberto algumas coisas. Aqui ele está com esse desenho, na aventura que eu mestrei ele está com outra aparência. Mas ele é um dos principais, né? Qual que é o nome do domínio dele mesmo? Darkon. É Darkon que vira Necrópolis depois, né?
É interessante mencionar no passado? Você só vai ter que tomar cuidado de manter o cenário ou você vai alterar mesmo, porque algumas coisas mudam bastante, então dependendo de onde você mestrar. Olha aqui o Lorde de Falkovnia, né? Ele vem de Dragonlance, o Drakov, do passado, eu acho, se eu não me engano, tá? Ele era um mercenário. Olha aqui o desenho dele. Acho que ele é um dos lords mais poderosos, assim, e nem é por nível tal, né? Porque ele era um guerreiro ferrado mesmo. Tem uns lords que são muito bundinhas, tá? E normalmente esses lords são os que têm mais chances de serem imortais e tal, porque dá pra notar. Olha o Golden Gal aqui, ó. Como eu disse, aqui ele ainda tava Chaotic Neutral. Domains of Dread é que ele vira ou um Avenger, não sei como é que se pode virar, não me lembro, tá? Não achei. Mas que ele fica good, ele fica. Ele tem uns encontros e tal, ele muda de alinhamento. Mas o Golden Gal tava aqui, ó. Em Forgotten todo mundo se perguntava onde foi parar Golden Gal depois de tomar Cormyr por X dias. E ele veio parar aqui, as névoas foram buscar o rapaz. Haslik. Não, o arcano de Tai é o Haslik, tenho quase certeza, tá? Não me lembro. Olha aí, você tem Lorde que é de nível 0, cara. Esse daqui, o Harkon, é assim, a aventura que eu mestrei, você tinha a chance de ter um encontro, porque a grande conjunção espalhou, né, pelo multiverso. E aí tinha uma chance de encontrar um Dark Lord em encontro. E aí eu joguei e deu, ele apareceu como encontro. Se eu não me engano, os personagens conversaram com ele, negociaram e tal, chegaram a uma conclusão. Acho que não tiveram que combatê-lo, tá? Mas ele apareceu no meio do encontro. Eu joguei lá e tinha chance. Dark Lord, sorteio Dark Lord, veio o Harkon. Eu acho que os personagens nem sabem que eles encontraram o Dark Lord até hoje, né? Spoiler, o Vinícius. O Vinícius ainda tava? Tava. Vocês encontram? Tava não. Não tava não. É a segunda parte da aventura. Não sei nem se o PH se tocou que ele encontrou um Dark Lord. Olha, tem uns desenhos bizarros. Outro nível 0 aqui, né? Aí às vezes o Dark Lord tem um monstro e tem ele. E, enfim, tem uma dinâmica maluca de Dark Lords, cara. Nova Vaz é um desses. Olha aí, tem um Adam, um monstro, que seria o monstro de Frankenstein, né? Ele lembra, na verdade, o personagem de Torment de Planescape, o jogo eletrônico. Lembra muito. O Nameless One, que é um dos melhores jogos eletrônicos de RPG. Torment, tá? É um que a mudança de alinhamento é muito importante, porque ele pode ficar mudando de alinhamento, porque ele tem várias reencarnações, tem toda uma história, né? Aquele Lorde de Gehenna. Mais Lords. E aqui está o Van Richten, né? Dr. Rudolf Van Richten. Ele é o herói de Ravenloft, assim. É um cara que tem os vários livros, são escritos dele, né? Então cada suplemento é um escrito dele. É muito interessante lá que eu fui achar regras decentes de Elite para a segunda edição, porque Elite vem de primeira. E aí eu tinha achado umas regras decentes de Elite, porque é muito vago. Umas regras decentes de Elite e um livro de Forgotten Realms de primeira. Eu não me lembro qual, se eu me lembrar eu coloco o link. E aí vem para a segunda, vem o do Van Richten, e tem diferenças entre as regras de primeira para segunda, né? Definindo o que um Elite realmente faz, o que acontece com o espírito, quem que ele pode, como que ele pode voltar, o que ele pode possuir, quem, né? Quando ele é derrotado, o corpo e o espírito é um flactério. Então são livros que complementam a D&D, porque a D&D é muito vago ainda, né? Como eu disse, a bagunça só é arrumada em terceira, então em segunda cada suplemento vale para te ajudar na bagunça. A ficha de Strad, isso muda, né? Vai aumentando de poder, às vezes. Acho que o Azalin também, quando chega lá na aventura ele tá com um poder maior do que ele estava aqui. Não, se bem que o Azalin tem uma restrição, né? Os Dark Powers sacanearam ele feio.
mas o Strahd acho que aumentou de poder sim. E aí você tem as Bloodlines, é interessante, né? Eu só lembro de ver Bloodlines em Birthright e olha, aqui está mais bem descrito que Birthright, que é um domínio menor, né? É interessante ter Bloodlines. Olha aí, ó. Muitos são nobres, eles acabam virando nobres também, né? Entre aspas. O Drakov não era um nobre lá em Dragonlance, ele era um mercenário. Aqui ele vira. Cara, que interessante, eu não tinha visto a Bloodline de Drakov. Ele teve filhos, o safado. Cara, não tinha visto isso. Faz sentido, né? E é claro, todos os Dark Lords viram imortais, né? Eles são atormentados pela eternidade. Faz sentido. Também não tinha parado pra pensar nisso. E eles podem ser destronados, né? Aí fica a critério do mestre. Porque como você não joga os cheques para NPCs, é o mestre que vai decidir quem pode virar um monstro. No fundo, a gente vai voltar àquilo, né? São os Dark Powers que vão escolher esses personagens para tentar eles para virar monstros. E eles discutem coisas que eu acho interessante, técnicas né, para mestrar essa campanha de terror. Como eu disse, eu sou interessado pela história, porque essas técnicas, esse tipo de coisa, para mim nada funciona muito bem, tá? Não vai tomar um susto jogando RPG, ou ficar assustado, nossa. Como eu disse, eu ficava com as histórias de criança, né? Meu tio contando de encruzilhada, lobisomem, minha mãe contando de saci, quando a mulher conseguiu prender o saci para saber como é que ia para o céu. Essas histórias do interior de Minas, né? Que minha família do sul de Minas ali conhecia, né? No campo. Minha mãe ainda conhecia por tabela, porque ela foi muito nova para São Paulo, com 6 meses só. Mas o restante da família ficava no sul de Minas mesmo. A família do meu pai Itajubá, da minha mãe Varginha, antes do ET. O medo no RPG. Enfim, tem várias dicas. Eu cheguei a ler e tal, eu falei, meu, não dá, simplesmente não dá. Eu espero que alguém consiga e se divirta desse jeito. Pra mim, eu me divirto com as histórias. As regras de conta experiência e a gente chega nos monstros, né? E Ravenloft tem muitos Monsters Compendiums, tá? De monstros. E aí é bem legal, porque você vai ter um vampiro de verdade, né? Porque assim, o vampiro em segunda edição, e aí ele vai numa linha que não, a White Wolf vai no clássico, o vampiro que chupa sangue mesmo, né? E a D&D não. E isso vem desde os primórdios do D&D, né? Quando era o D&D lá. O vampiro vai drenar energia, e normalmente é pelo toque. Como muitos mortos-vivos, um fantasma faz sentido. Se ele atravessa você, ele pode ir drenando energia, mas um físico era meio estranho. E eu acho que eles falaram, como é que a gente vai fazer ele drenar sangue? É muito complicado. E fizeram ele pelo toque. Então você podia supor que o vampiro, quando está lutando corpo a corpo, ele te agarra, te chupa o sangue, e daí que sairia o dreno de energia. Isso só foi ser resolvido de verdade lá em Ravenloft, quando saiu o vampiro Nosferatu. Esse sim drena sangue, né? E não vai na linha da White Wolf, que o Nosferatu é um monstrengo e tal, não necessariamente. Não tem nada disso aqui em AD&D. Então ele nem drena energia, ele drena constituição, é diferente, né? Spoiler para quem ia usar o Nosferatu. Então tem muito monstro que é voltado pro terror, né? São releituras dos monstros, olha só. Lycanthrope, Loup-Garou, são releituras, né? Tem espaço para todos em Ravenloft. Tem monstro de Ravenloft que vai parar lá no livro básico depois, que é Esqueleto Gigante, por exemplo. E que lá tá escrito, eles só são criados em Ravenloft. Então por que tá no livro dos monstros, cara? Né? Tem as criações do Strahd. Ó o Nosferatu que eu disse. Como eu disse, ó, tá aparecendo mais um
Ventrue, se fosse comparar com a White Wolf. Olha aí o Stride de novo na arte final aqui. Legal aqui, hein? Mais arte, a clássica. Ah, aqui é o escudo do mestre. Olha só, legal, hein? Esse daqui é o Fred Fields, né? O artista dos cards. Conheço esse traço aí. Players Options ele desenhou bastante. Então tem uns cards com os nobres, que interessante. Não lembrava. Essa pegada de nobres, tá vendo? Mistura aí com meio renascentista e tal. É interessante porque perde um pouco a importância isso daqui nas outras. Aqui era mais focado nessa nobreza maluca, né? Porque é uma nobreza de um semiplano maluco. Ó, tem mapas. Interessante, eu não lembrava disso no básico. A Ravenloft veio com muito mapa isométrico, tá? Eu acho que tem gente que deve torcer o nariz pra isso. Quando eu mestrei eu achei complicado, mas divertido. Alternar entre mapas isométricos e mapas 2D, né? Assim, aquela visão de cima. Mas dá pra notar que a abordagem de Ravenloft é priorizar. Olha aí, o castelo do Aslan tá em uma das aventuras, né? Em Avernus, o Avernus. Ó, é tudo isométrico. Nossa, eles colocaram todos. Legal, hein? Olha só, mesmo padrão de Forgotten. É verdade, o mapa não tem hexágonos. É isso que eu falava do fotolito, né? O fotolito você coloca por cima para medir a distância no mapa. E aqui é o mapa. Esse daqui foi o que eu georreferenciei lá. Das ilhas eu ia georreferenciar o meu, mas eu preciso de um scanner decente, né? Porque ele é grande. Eu queria um scanner A0, mas ele é industrial. Você vai pagar um absurdo um scanner A0. Onde eu trabalhava tinha um. Olha, meu chefe na época, em 2006, 2007, ele pagou acho que uns 10 mil naquele usado branco e preto. Pra você ter uma ideia, 10 mil. Naquela época, deve estar muito mais. E o bicho falhava a beça. A gente sofria os estagiários sofriam quando tinham que sair digitalizando o mapa lá. Eu consegui comprar uma impressora 3, me arrependi, ficou com o meu irmão. Eu quase não usei. Mas meu sonho é um scanner A0. Eu sonho assim, né? Eu vou usar 2 vezes, 3 para os meus mapas e acabou. O que eu faço com isso? Aqui sim, estamos nos mapas 2D padrão. E aí tem por reino, tem muito mapa. E também, né, o mapa quebrado do principal. Olha aí. Talvez isso aqui esteja em melhor estado do que eu achei. Porque assim, eu tive que pegar os fragmentos, montar e já referenciar o todo depois, todo quebrado. Assim como aconteceu nos mapas de Birthright. E aí a gente encerra o box. Então essa foi a resenha precária, né, de Ravenloft. Infelizmente ficou grande, toda quebrada, com problemas, mas eu com certeza não vou refazer, não vale a pena. Mas é um cenário muito interessante, tá? Nem que você for mestrar se você quiser dar alternativa dos jogadores só conhecer, né, só conhecerem, você pode mestrar uma das aventuras prontas, que tem entrada e saída, né? Se eles saírem vivos da aventura, eles só conhecem Ravenloft. É uma abordagem interessante. Quase todas as aventuras têm planejado como que eles vão entrar lá, né, vindo de outro lugar. E uma boa parte delas tem uma saída no final planejada, né?
Então é um cenário que você pode só mestrar por diversão uma vez ou nele mesmo. Aí eu recomendo Domains of Dread mesmo, a última versão de segunda, e puxe os livros de terceira da Sword and Sorcery, se você achar, são muito interessantes. Tem toda uma descrição, ele é descrito como se fosse por uma empregada do Azalin. O Azalin contrata alguém para coletar informações. É muito interessante. Aí você tem cultura, você tem as religiões, está mais desenvolvido aquilo, embora, como eu falei, tem os problemas de direitos autorais que a TSR fez essa OGL maluca aí, a Wizards, e eles não podiam citar Bane, por exemplo, mas fica claro que a divindade lá é Bane. A outra eu não me lembro, tá? Mas enfim, é muito interessante também esses livros de terceira. De novo, não sei como é que tá em quinta, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E é isso.